Passando de volta aqui no canal e eu quero falar sobre a novidade que o Renato está preparando aos poucos. E como vocês viram na thumb, eu mostro o Luan e mostro o João Pedro Galvão. O que o Renato está preparando? Porque o Renato viu que o time estava muito previsível tentando jogar pelas laterais do campo. Como não deu a resposta ideal ao Ferreira, vem aí uma novidade que está sendo preparada e depende da resposta que o Luan está dando. É sobre isso que eu vou falar agora, mas depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui pra gente atualizar as informações do Grêmio. E a chegada do Luan, ela causou um alvoroço entre os torcedores, né? Porque os torcedores lembravam da parte emotiva do jogador que foi considerado o Rei da América em 2017, que se transformou num dos maiores jogadores da história recente do Grêmio, mas se tinha uma dúvida do quanto ele poderia ou não render dentro de campo, né? Na prática. A teoria do Luan era toda perfeita, que ele entendia como uma nova oportunidade, só que naturalmente o Grêmio também tinha uma necessidade de ver o Luan de perto, treinando e principalmente aproveitando as oportunidades quando entra dentro de campo. Antes de eu seguir, deixa eu só dizer para ti que eu falo sempre para KTO, vai lá em kto.com, usa o código promocional BAGEC, daí na tua primeira aposta tu já ganha 20% de bonificação. E também comigo aqui no vídeo, Marquespan, que atingiu a incrível marca de 12 milhões de pães produzidos todos os dias. A maior e melhor tecnologia do Brasil, aliás, do mundo, para colocar na tua mesa o pão mais amado do Brasil. O Luan acabou criando no Renato uma possibilidade de mudança de estratégia. Porque o Renato tem colocado, e principalmente no jogo mais recente agora contra o Cruzeiro, o Renato deixou no banco o Ferreira, o Renato deixou no banco o Bitelo, apostou num Cristaldo mais solto, depois dos três volantes lá de PP, de Vila Sante, e principalmente do Carbajo, que entrou jogando um pouco mais avançado, o Renato apostou num esquema em que não jogava pelas laterais, dando liberdade para os alas do Grêmio, no caso o Cuiabano e também o João Pedro, mas jogando mais por dentro, fazendo o João Pedro Galvão encostar mais no Soares. O Renato está preparando aos poucos a entrada do Luan nessa função. Vale lembrar que o Luan que explodiu realmente de forma positiva no Grêmio era o Luan jogando numa função de falso 9. O Luan encostando muito mais naquele atacante da parte final do campo que hoje é o Soares. E naturalmente é isso que o Renato está fazendo, porque a resposta do Luan tem sido muito positiva nos treinos, nos jogos, treinos e nos jogos, como aconteceu contra o Cruzeiro. O Luan que entra contra o Cruzeiro na vaga do Cristaldo é um Luan que entra tabelando, que entra procurando jogada, que entra fazendo pequenas triangulações. É o Luan muito mais ativo, mais dinâmico, porque naturalmente ele está pegando a cada dia que passa mais ritmo de jogo. O Luan não atuava há muito tempo, na época que estava com a camisa do Corinthians. Ele não jogava há tanto tempo que o último jogo do Luan não tinha sido nem pelo Corinthians, tinha sido pelo Santos ainda na temporada passada. E além disso, como ele treinava em separado do restante do grupo de jogadores, ele sequer era testado no dia a dia nos próprios coletivos. O Luan sequer simulava situações de jogo. Então ele chegou, mostrou que está bem condicionado, mostrou para o Renato que está retomando aquele ritmo de jogo, o time da bola e principalmente o entendimento tático, e o Luan está sendo preparado sim para ser, entre aspas, o novo falso 9 do Grêmio. Bom, de que maneira que o Renato vai usar essa vaga do Luan? Justamente nesse momento em que ele está testando o João Pedro Galvão. O Renato deixou muito claro que o Ferreira vai ser um jogador daqui para frente de segundo tempo. Eu estou considerando, galera, o time em condições normais. Obviamente, daqui a pouco tu machuca 2, 3 jogadores, tu tem algum jogador suspenso, eventualmente o Ferreira poderá jogar novamente como titular. Mas neste momento, o Ferreira é reserva do Grêmio. E o jogador mais próximo do Soares a atuar dentro de campo será colocado em campo pelo Renato, João Pedro Galvão. Mas essa vaga do João Pedro Galvão, até porque, por mais que ele seja um jogador voluntarioso, um jogador que volta para a marcação, um jogador que corre o tempo inteiro, um jogador que tem comprometimento dentro de campo, a parte técnica ainda fica um pouco a desejar do João Pedro Galvão. Essa é a posição que está sendo guardada para o Luan. O Luan empolgou, o Luan conseguiu confirmar dentro de campo toda a expectativa que dá para dizer que era mínima. O torcedor do Grêmio estava muito mais empolgado com a questão emotiva, com a questão emocional, com o coração. Ah, voltou o Rei da América, vai dar tudo certo. A gente sabe que ainda tem um caminho longo, mas o Renato está vindo aos poucos e não é à toa que ele tem colocado, geralmente nessa zona morta do campo ali, o Luan, quem sabe, voltando para ser um falso 9
para usar uma expressão criada lá pelo Guardiola, mas sendo o jogador em muito pouco tempo reassumindo a titularidade do Grêmio. Isso é positivo, porque te deixa mais opções no banco de reservas. É um banco que passa a ter o Bitelo, que passa a ter o Ferreira, que passa a ter o próprio Natan, que a gente nem comenta mais, né? E que até bem pouco tempo entrava, inclusive, sendo titular do Grêmio. Então é um Grêmio que está se reencontrando com os jogadores que o Renato já tinha à disposição. Tá bom? Te inscreve no canal se não te inscreveu ainda, deixa o teu like, dá o joinha aí e aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento. Hoje mesmo devo abrir uma live mais tarde, quem sabe 8h30. 8h30 da noite acho que é um bom horário, né? Volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.